Tudo bem, meus irmãos e amigos, pessoas que a gente nem conhece, vão estar no YouTube, né? Nós vamos falar sobre Israel, o povo de Israel, quando recebeu a lei lá no Sinai. Logo depois de se acamparem no Sinai, Moisés foi chamado para subir a montanha e encontrar-se com Deus. Sozinho ele subiu. Naquele local é muito íngreme, muitas pedrinhas, muitas coisas, muitas valas. E eu já vi pessoas subindo ali e não é fácil, é bem difícil, é cansativo, é muito alto. Para subir, as pessoas vão fazendo, subindo, sabe, praticamente às vezes em círculo, para ir subindo, passa por certas valetas, né, da erosão. É muito difícil, não é fácil. Quando a gente lê aqui em Êxodo, parece que é muito fácil, só pegar e subir como se fosse uma coisa confortável. Mas quando a gente vê as pessoas subindo ali, a gente vê o tamanho da dificuldade. Para uma pessoa de idade como Moisés, você pode imaginar o sacrifício. Então, todos esses pontos, a gente refletindo, a gente vê que todas as coisas têm as suas dificuldades. Sozinho ele subiu naquele lugar difícil, né, e aproximou-se da nuvem. Quer dizer, ele estava no cume da montanha, do Monte Sinai. Estava lá no topo, e que assinalava o lugar, lá onde assinalava o lugar da presença de Deus. Israel ia ser agora tomado como uma relação íntima, um povo peculiar de Deus, sendo incorporado como uma igreja e nação sobre o governo de Deus. É como se, quando ele tivesse saído do Egito, fosse um grupo. Agora seria uma igreja, a partir desse momento, uma igreja organizada do povo de Israel, sendo incorporado como igreja, né? A mensagem dada a Moisés para o povo foi: vós tendes visto o que fiz aos egípcios. Deus tinha feito muitos milagres na presença daquele povo. Um povo que que vinha sofrendo há muitos anos, de geração para geração, em sofrimento, em escravidão, pão e água, muitas vezes, chicote, toda a doutrina que foi ensinada pelos seus pais, muitos praticamente já tinham esquecido devido ao sofrimento e não poder ter aquele momento, aquela rotina de adoração ao Deus. O escravo ele não tem querer, ele só faz o que o seu senhor manda. E o regime era muito difícil. Nós podemos ter mais ou menos um briefing do que acontecia vendo nossos irmãos aqui da América do Sul, né, passando por um regime totalitário, que era a mesma coisa lá no Egito. O regime era totalitário. O que estão sofrendo, né, aqui a Argentina em poucos dias, em poucos anos, a Venezuela. Então, a vida é muito difícil no regime desse. E o povo sofrendo. Saiu sobre o poder de Deus e vendo o que Deus fez e fazia, trazendo eles com todo o carinho do mundo. Você vê que, na hora que eles pensavam que ia ser eliminado ali na margem do Mar Vermelho, Deus mandou o socorro. E um milagre que, quanto existe mundo,
quando se reflete sobre esse milagre de um mar abrir. Gente, é muito grande isso. É maravilhoso. É estupendo o mar se abrir para que o povo, as famílias, passem em seco. Ali tinha muitas crianças, muitas mulheres, um povo cansado, pessoas idosas, animais. A dificuldade para se locomover era muito grande, demorada, pesada. E Deus fez com que esse povo passasse ali tranquilamente. Mas tinha uma nuvem para protegê-los do sol. E à noite tinha uma nuvem para iluminá-los. Olha o cuidado de Deus. Olha o carinho de Deus. Olha a importância que Deus estava dando para esse povo. E é diferente conosco hoje. Quantos de nós temos histórias para contar, testemunhos de um mar que se abriu em momento que a gente estava desesperado, achando que não tinha nenhuma saída. E Deus fez com que aparecesse uma saída para a gente. Quantos de nós não temos uma história para contar? Eu tenho uma história para contar. Um dia eu cheguei ao ponto que eu não via mais saída nenhuma na minha vida. Não foi fácil. E Deus, eu achava que estava no fundo do poço. As pessoas dizem que chega um ponto que você está no fundo do poço. E eu sempre digo que eu estava abaixo do fundo do poço porque eu não via mais nada, nenhuma saída. Mas Deus mandou uma pessoa para falar comigo e eu segui aquele conselho. E Deus me deu a saída e hoje eu estou aqui. Ali, para mim, naquele ápice do meu sofrimento, do meu desespero, Deus abriu o mar para que eu passasse e estivesse aqui hoje. Todo mundo tem uma história. E Deus fazendo aqueles milagres, tirando água de pedra, com toda aquela proteção, com todo o carinho que hoje Deus também tem por nós. Deus nos protege, nos livra de coisas ruins em momentos que a gente nem percebe que está em perigo. E Deus está nos livrando. O anjo está ali para nos ajudar. Então, nesse momento, a mensagem dada a Moisés foi: vós tendes visto o que fiz aos egípcios, como vos levei sobre asas de águia e vos trouxe a mim. Asas de águia tem um significado muito grande, porque é um pássaro que sempre está acima das outras coisas. É segurança. Estava em segurança, o que Deus estava dizendo é que eu os trouxe em segurança. Agora, pois, se diligentemente ouvirdes a minha voz e guardardes o meu conserto, então sereis a minha propriedade peculiar dentre todos os povos, porque toda a terra é minha. Aqui nós vemos uma condição. Se guardardes o meu conserto, então sereis a minha propriedade particular. Olha só, isso se aplica, vamos fazendo esses paralelos, que é muito importante. Às vezes a gente aprende, fixa uma história na mente, mas lá no passado. Mas essa história lá do passado é para nos fortalecer hoje, para nos consagrar hoje, para nos alertar hoje, como povo de Deus, que somos, da Igreja de Deus. A mesma condição, se nos entregarmos a Deus, guardando os seus mandamentos, observando os seus princípios para a nossa vida cristã,
uma vida em consagração, uma vida em acordo com a vontade de Deus, se então Deus nos protegerá, nos abençoará. Ele não vai impedir sofrimentos, muitas vezes, mas é aquilo que Jesus falou, lá falando para Maria e Marta. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. Essa promessa, gente, ela é uma promessa que ela serve para qualquer situação, qualquer circunstância da nossa vida, não importa a situação. Se a gente tiver a palavra de Deus na mente, com o coração disponível para obedecer, fazer a vontade de Deus, a gente sempre vai ter força. Mesmo que você esteja sofrendo, mesmo que esteja doente. Nós temos um exemplo agora bem recente na nossa igreja, e o Dior sabe muito bem quem é, o irmão Lucélio, é meu vice-diretor, meu diretor associado. Ele passou por uma situação, como todos viram aí, muitos que estão agora na sala não viram, porque a sala é dinâmica, tem pessoas chegando, mas não foi fácil o que o nosso irmão passou, mas ele não arregou um milímetro sequer da fé. Ele nunca reclamou. Ele praticamente estava igual a Jó. Tanto que as pessoas perguntavam para mim, a gente não sabia ainda qual era a doença dele, e eu disse, não, eu acho que é a doença de Jó, porque ele estava sem pele, estava praticamente todo o corpo em carne viva, sofrendo com uma coceira terrível, dores terríveis. Eu fui deixar ele lá em Fortaleza. Meu Deus, o sofrimento no carro, ele não podia sentar direito, porque estava sofrendo demais. Era muita dor, mas ele manteve a fé. Ele não esmoreceu, ele não reclamou de nada, ele sempre dizia que a vida dele estava na mão de Deus e acontecesse o que acontecesse, tudo ia dar certo. Hoje ele está, essa semana eu vi ele, falei com ele, perguntei sobre a saúde, lá depois do culto, está tudo bem, graças a Deus, está com a pele novamente restabelecida, levando a sua vida praticamente normal. E é isso, que essa promessa de Deus, ainda que morra, viverá, ainda que ande pela sombra, no vale da sombra da morte, olha, eu estarei contigo. Essas promessas é justamente para nos fortalecer. É como a melhor vitamina para o nosso corpo físico. E aí, no caso, é para a nossa vida espiritual. Vós tendes visto o que fiz. Então, o que Deus estava dizendo? Você pode confiar em mim. Você viu os milagres que eu fiz para vocês. Como vocês estão sendo amparados com uma nuvem para cobrir vocês no deserto, que o sol é terrível. Mas uma nuvem de fogo à noite para aquecer no deserto, que é muito frio. É os dois extremos no deserto. De dia, o frio terrível, escaldante, quase insuportável. E à noite, o frio. Mas Deus estava ali protegendo. Então, Deus estava dizendo, vocês estão vendo o que eu estou fazendo por vocês? Eu só quero que vocês me obedeçam. E vocês serão abençoados. Eu vou cuidar de vocês. E vós me sereis um reino sacerdotal e um povo santo. Êxodo 19, de 4 a 6. Moisés voltou ao acampamento e, tendo convocado os anciãos de Israel, repetiu-lhes a mensagem que Deus lhe passou. Sua resposta foi: tudo que o Senhor tem falado, faremos. O povo, aderiu à vontade de Deus naquele momento. Tudo que o Senhor tem falado, faremos.
Qual é a resposta nossa hoje em relação à palavra de Deus, do que Deus quer para nós? Nós temos que fazer a mesma coisa. Tudo que o Senhor tem falado, faremos. Não tem, eu acho que isso aqui não é bem assim, o pastor falou isso, mas a Bíblia está dizendo o que Deus quer de nós. E é isso que temos que obedecer. Como Pedro, o apóstolo Pedro falou, importa obedecer a Deus e não aos homens. Assim entraram em um concerto solene com Deus nesse momento, quando Moisés trouxe a mensagem de Deus e eles entenderam e entraram em um concerto com Deus. É como se a gente, hoje, quando a gente vai fazer um acordo, tem que redigir um contrato com todos os termos técnicos, assinar, registrar. É o que o povo fez com Deus. Deus mandou a mensagem, eles aceitaram, prometeram que iam fazer, houve um acordo entre o Criador e as criaturas. Isso tem que permanecer até a vinda de Jesus. Quanto tempo passou? E não importa o tempo. O que importa é que Deus não muda e que o mandamento é perfeito. Não tem o que aperfeiçoar nos mandamentos, aquilo que Deus nos pede para obedecer. Ele vai ser perfeito eternamente, tanto que os mandamentos é a base do governo de Deus. As leis em cada país é a base da administração, da governança em cada país. É necessário as leis. E quando um cidadão se rebela contra as leis que regem a sua nação, o seu estado, o seu município, ele vai sofrer as consequências, as penalidades. Isso será necessário para disciplinar uma sociedade, para que possa haver governança. Assim entraram em um concerto solene com Deus, comprometendo-se a aceitá-lo como seu governador, pelo que se tornavam, em sentido especial, súditos sobre sua autoridade. Temos que reconhecer a autoridade de Deus. Ele é o nosso Criador, Ele é o nosso Pai. Ele nos ama tanto que nós, como pecadores, não podemos qualificar o grau de amor. É impossível para um pecador qualificar o grau do tamanho do amor de Deus para conosco. Em detrimento, ele ter dispensado, doado seu Filho para morrer por cada um de nós. E o sofrimento que Jesus teve para dar-nos a possibilidade de salvação. Eu sempre falo possibilidade, porque tem gente que pensa que a morte de Jesus, o sacrifício de Jesus, já salvou ele. E agora não precisa fazer mais nada. Não. A morte de Jesus, ela nos dá a possibilidade da salvação para aquele que quer a salvação. E quem quer a salvação tem que entrar em concerto com Deus e manter esse concerto durante a sua vida. Aí sim. Mas se a pessoa não reconhece Deus como Deus, não obedece os seus mandamentos, não faz uma entrega total, assim como Jesus se entregou completamente para morrer por nós, nós temos que nos entregar completamente e morrer para o mundo. Tem que ser uma morte completa, tem que ser uma entrega completa da mesma forma que aconteceu com Jesus. Ele morreu por nós e nós temos que morrer para o mundo, para o pecado, para as coisas pecaminosas que nos atraem todos os dias. Nós temos que matar essas vontades, essas paixões. A entrega tem que ser completa. Por isso que o batismo significa morte e salvação.
o que aconteceu com Jesus. Quando entramos na água, estamos simbolicamente morrendo para as coisas do mundo. Quando saímos da água do santo batismo, nós estamos nascendo para o céu. Eis que eu virei e numa nuvem espessa para que o povo ouça, olha só, falando eu contigo e para que também te creiam eternamente. Eternamente. Quando deparavam dificuldades no caminho, estavam dispostos a murmurar contra Moisés e Arão, que eram os seus líderes escolhidos por Deus, e acusá-los de tirar as hostes de Israel do Egito para as destruir. O povo chegou a dizer: você me tirou do Egito, nos tirou do Egito para nos matar aqui no deserto, para que venhamos morrer de sede? Com aquele cuidado de Deus, os milagres incríveis, eles vendo aquilo, eles murmuravam. E nós, hoje, estamos livres disso? Eu vi um testemunho de uma irmã lá na igreja, e ela disse: eu vou agradecer a Deus no dia de quarta-feira pela minha saúde. Esse é um grande milagre que Deus faz. Eu tenho saúde, por isso eu agradeço a Deus. Eu tenho o costume de agradecer praticamente todos os dias pela minha saúde, porque é um bem que a gente só vai medir o tamanho quando se perde a saúde. Temos motivos para agradecer, para reconhecer o poder de Deus todos os dias nas nossas vidas. O Senhor queria honrar Moisés perante o povo. Um líder tem que ser respeitado, tem que ser amado para ter condição de liderar, a fim de que pudessem ser levados a confiar em suas instruções. Deus estava preparando o povo e também instruindo Moisés como líder, para que essa liderança seguisse dentro dos padrões da vontade de Deus. Deus queria a salvação de todas as pessoas do mundo, mas tinha que ter alguém instruído para levar essa mensagem às nações. E esse povo foi o povo de Israel escolhido para isso. Glória a Deus. Deus se propunha fazer da ocasião em que falaria a sua lei uma cena de terrível grandeza, à altura do exaltado caráter da mesma. O povo deveria receber a impressão de que todas as coisas ligadas ao serviço de Deus deviam ser consideradas com a maior reverência. Tanto que Deus desceu com os anjos no meio de um temporal, de uma tempestade, trovões que tremiam a terra. Nesse momento, quando Deus desceu, a montanha, a Bíblia diz que a montanha fumegava, o fogo. O povo foi proibido de chegar próximo, de tocar na montanha, porque certamente morreriam. Eles tiveram que ficar distante do Monte Sinai. O povo teve que se afastar. Todo o poder, toda a glória de Deus aconteceu ali, na presença deles. E eles ficaram com medo de ser eliminados. Olha, meus irmãos, se a gente for parar a refletir sobre isso, é muito grande. Vai ao povo e santifica-os hoje e amanhã e lavem eles os seus vestidos e estejam prontos para o terceiro dia. Porquanto, no terceiro dia, o Senhor descerá diante dos olhos de todo o povo sobre o Monte Sinai. Durante esses dias intermediários, todos deviam ocupar o tempo em preparação solene
para comparecer perante Deus. Tinham que lavar, ficar limpos fisicamente com suas roupas, né? E também com a mente, aguardando a presença do Senhor que desceria. Suas pessoas e vestes deviam estar livres de impureza. E ao indicar-lhes Moisés os pecados, deviam dedicar-se à humilhação, jejum e oração, a fim de que o coração deles fossem, de uma certa forma, purificados. Como é que a gente faz para ir à igreja? Como é que a gente se prepara para o sábado? Qual é o certo? Como estamos fazendo? Como a sociedade hoje está se comportando? Lá na Europa está acontecendo um fenômeno. Muitas coisas eles já não estão mais acreditando, pessoas da igreja. E a direção da igreja está tentando reverter essa situação. No moral da história, em outras palavras, está acontecendo uma certa rebeldia com a doutrina, com a direção geral da igreja. Isso é profecia. Nós estamos na época de Laodiceia, onde a fé de muitos se esfriaria. É uma profecia que está sendo cumprida, mas nós não podemos deixar que essa profecia se cumpra em nossa vida. Satanás fará muitas coisas, colocará muitos tropeços, mas nós não podemos colaborar com a obra dele. Nós temos que nos manter firmes, porque é possível que estejamos sempre nas mãos de Deus, porque o Espírito Santo está aqui conosco. Amém? O Espírito Santo está aqui para nos ajudar, para nos fortalecer, para nos instruir todos os dias. A profecia vai acontecer. O esfriamento na igreja de Deus vai acontecer, mas nós não podemos deixar que essa profecia se cumpra em nossa vida, porque nós temos ajuda, o mesmo carinho, a mesma ajuda, o mesmo cuidado que Deus teve com esse povo lá no deserto, Ele está tendo conosco hoje. Pode dizer, graças a Deus, que vale a pena. Se algum se arriscasse a tão somente tocá-lo, o castigo seria a morte instantânea. Na manhã do terceiro dia, volvendo-se os olhares de todo o povo para o monte, o cimo da montanha estava coberto de uma nuvem densa, que se tornou mais negra e compacta, descendo até que toda a montanha foi envolvida em trevas e terrível mistério. E daí para frente, vocês sabem o que aconteceu. Deus desceu, deu a mensagem para Moisés, as 2 tábuas dos 10 mandamentos, escritas com o próprio dedo de Deus. Em pedras, porque significa eternidade. Com os dedos de Deus, porque homem pecador, imperfeito, não poderia escrever uma lei perfeita. Esse privilégio Deus não deu ao homem, porque a lei é perfeita, santa, justa e boa e reflete o caráter de Deus. E a eternidade também. É muito lindo isso. Mas quando se ouve, quando se olha apenas a história do passado, e esquece que essa história é para nos revitalizar, para nos ajudar, para nos consagrar, para nos manter firmes no presente. E é isso que Deus quer de nós.
E quem deseja se manter firme, consagrado até o último fôlego de vida, levante a mão aí mesmo. Amém. Isso se fará. Só depende de você, só depende de mim, porque Deus está aqui, o Espírito Santo está aqui para nos fortalecer, para nos instruir, para nos ajudar, para nos consagrar e nos preparar para a vinda do Senhor Jesus. Vamos fazer uma oração? Senhor Deus, muito obrigado por essas oportunidades que temos para te adorar, com a presença dos nossos irmãos. Nós te agradecemos, Senhor, pela vida, pela saúde, e às vezes até pelas dificuldades que servem para nos instruir, para nos tornar mais fortes. Obrigado, Deus, por estarmos na tua igreja e conhecermos a tua verdade, e que possamos fazer dessa verdade o nosso ponto principal de apoio para te servir e te seguir em consagração de vida, Senhor. Toma nossas vidas em tuas mãos e nos dirija, Senhor, em nome do Senhor Jesus. Amém.